Amém. Graça e paz. Pode tomar o seu lugar, amados. Deus abençoe sua vida. Queremos, antes de prosseguir com o nosso culto de adoração ao Senhor, agradecer a Deus pela vida de cada vida, cada visitante que está aqui nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida, que Deus derrame graça e que você se sinta em casa, porque aqui é a casa de... Ih, Jesus. Aqui é a casa de... Papai. Muito bem. Nós falamos o que para os visitantes? 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre trazendo mais gente. Muito bem, amados. Mateus capítulo 6, verso 33, por favor, Pedrão. Mateus 6, 33. É um texto que acho que todos sabem. Amém? Jesus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Busquem ou buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje não era eu, mas a pessoa que estava escalada para vir não pôde vir por motivos de saúde, e gostaria de dizer a você que esse momento de adoração também, no qual nós entregamos os dízimos e as ofertas ao Senhor, não é apenas recursos financeiros, mas se trata de mais profundo ainda. Se trata de você entender que a sua vida e a minha vida são do Senhor, não são nossas. A gente, por força do hábito, fala minha vida, meu carro, minha casa, mas na verdade, se nós entendermos que, como diz o salmista no Salmo 24, do Senhor é a terra e nos que nela habitam, Então nós somos do Senhor, nada do que temos é nosso, apenas estamos aqui como mordomos, administrando esses recursos. E gostaria de dizer a você que ofertar, seja com finanças, ofertar, seja com seu tempo, ofertar, seja com seus dons, ofertar, seja em oração, é um privilégio. É privilégio nosso. E você e eu temos esse privilégio de poder, assim, entregar ao Senhor uma mínima parte daquilo que Ele nos dá e nos abençoa. Então, que nós possamos fazer isso com alegria. Nós vamos orar agora e gostaria que você fizesse isso com alegria, para que o Senhor se alegre. Não, eu sempre digo aqui que o que importa não é a quantia, mas o que importa é o coração. Se seu coração, ele está em paz e você está fazendo isso para o Senhor, fique tranquilo que de 1 cêntimo Deus pode transformar de 1 cêntimo 100 euros. Quem crê nisso? Amém, porque eu já vi isso acontecer, certo? Então Deus pode fazer. Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pelo privilégio que nós temos de podermos estar aqui, Pai, como Teus filhos, na Tua casa. Te agradeço por cada família representada, por cada vida que está aqui, pelos visitantes desta manhã. Quero pedir que o Senhor possa estar, Pai, prosperando a vida dos Teus filhos, mas também nos dando o entendimento de que as forças, de que a saúde, de que a capacidade, a inteligência vem do Senhor. E que nós rendemos honra ao Senhor quando reconhecemos isso, através seja das nossas ofertas voltadas para as finanças, ou também da nossa vida, do nosso tempo. Mas principalmente, que possamos entender que o princípio é reconhecer que, em primeiro lugar, precisamos buscar a Tua presença, o Teu reino, porque todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Assim nos te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, se você vê, tem um envelope assim, marronzinho na sua cadeira, é para os dízimos, e os branquinhos para as ofertas. E se você também quer abençoar famílias, nós temos aqui a Cesta do Amor, em que nós abençoamos famílias que precisam, porque muitas vezes a gente vai precisar de alguma ajuda, e a igreja também está para isso. Amém? Deus abençoe. Enquanto louvamos ao Senhor, você pode trazer suas ofertas. Estenda as suas mãos. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, te agradecer pela Tua fidelidade, pela Tua graça, pelo Teu amor, e também queremos apresentar, Senhor, essas vidas diante do Senhor,
que o Senhor possa derramar graça nos seus corações e que a cada dia, Pai, elas possam crescer no caminho que devem andar. Nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos em nome de Jesus e pedimos a tua graça, o teu favor, o teu amor. Em nome de Jesus, abençoa também os professores, as professoras que vão estar ministrando na vida das crianças. E Pai, nós te louvamos por cada família que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Antes de ir, crianças, nós temos dia 11 agora de julho, o quê? Tá fraquinho. O que nós temos? Kids Games. O que é o Kids Games? É um momento de descontração, de brincadeiras, mas também de ensino da palavra. Então, se você tem a sua criança, Glaucia, me ajuda, vai ser a partir de 4 anos? 5. De 5 anos até 12. De 5 a 12 anos, nós temos esse evento dia 11. É totalmente gratuito, mas por isso nós precisamos da ajuda dos irmãos para nos ajudar com doações, para que essas crianças possam estar também, né, desfrutando desse momento. E se você tem filho, sobrinho, neto, nessa faixa etária de 5 a 12, faça sua inscrição, fale com Glaucia, aí que está. Mostre sua beleza, Glaucia. Muito bem. Então, ela vai estar anotando e mandando o link para a inscrição. Podem ir, crianças. Amados, então vamos louvar o Senhor, continuar louvando o Senhor. Novamente quero agradecer você que nos visita pela primeira vez, que Deus abençoe sua vida, que você se sinta em casa e que nós juntos possamos meditar na palavra. Nas quartas-feiras, nós temos feito estudo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, e tem sido uma bênção. E Deus tem colocado no meu coração para poder estar vendo alguns textos que são relevantes e importantes para nós. E gostaria de que juntos possamos analisar esses textos à luz da palavra e poder compreender melhor. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14. É um evangelho tremendo. Quem está vindo nas quartas-feiras já pegou bastante sobre isso, né? Já sabe algumas coisas importantes que nós vamos ver hoje. Mas gostaria que nós pudéssemos analisar esse estudo profundo para que Deus possa falar ao nosso coração. Capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João. Diz então a palavra do Senhor. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aí pelo momento. Muito bem, amados. Esse texto ele é conhecido, principalmente esse texto, o verso 6, porque todos nós falamos realmente que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E é interessante porque, na realidade, Jesus ele está aqui com seus discípulos, ele vai enfrentar a pior das provações da sua vida, porque se você vê o contexto, ele estava caminhando já para ir para a crucificação, estava a poucas horas da crucificação, já tinha passado aquele momento da ceia que estava com seus discípulos e tinha lavado os pés dos seus discípulos, inclusive já tinha dito quem o iria trair. Ele estava com tudo isso no coração, mas ele diz uma coisa interessante: em vez dos discípulos consolá-lo pelo que ele iria passar, ele consola os discípulos e ele diz assim: não se turbe o vosso coração.
Eu brinco muito, né? Porque eu morei muitos anos no Nordeste do Brasil, embora não seja brasileiro, mas sou peruibano, né? Se Jesus fosse nordestino, né, Diego, lá de Recife, ele diria o quê? Não se avexe, né? Mas ele está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em mim, crede também, credes em Deus, perdão, crede também em mim. Na verdade, o propósito dessa palavra é para fortalecer o coração de todos nós nesta manhã. Porque em meio a tantas notícias, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas e tantas circunstâncias da vida, nós vimos agora a Venezuela e outros países passaram por um terremoto devastador. E aunque você não acredite nem queira ver isso, isso são sinais, amados. O tempo está cada vez mais curto. Eu não quero que você diga assim, esse pastor é conspiracionista, né? Não. A palavra é clara. Nos últimos dias haverão muitos sinais. E um dos sinais é isso. Eu estava vendo a evolução das catástrofes em relação apenas a terremotos. E no último século, no século passado, na verdade, houve de 200 a 300 terremotos no mundo todo. Nesse século, que ainda não completou, nós já estamos em 700. Estamos vendo um aumento absurdo das catástrofes. Fora guerras, fora situações que nos vemos, fora quando a gente olha e olha assim para a humanidade e vê pessoas que querem ser bicho, né, os famosos Therians, e você olha assim e diz, que é isso? E nós vemos que está cada vez mais perto o fim dos tempos. E quando nós vemos essa palavra de Jesus dizendo assim, olha, não se turbe o vosso coração, mas apenas creiam em Deus e creiam em mim. Verso a seguir diz assim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, não fique triste, não fique ansioso, porque há uma solução. Agora, essa solução é para aqueles que creem e querem. E eu quero dizer nessa manhã, se há muitas moradas, significa que há uma morada para você. Mas você precisa entender e querer isso, porque nem o pastor, nem muito menos o Espírito Santo vai pegar você pela gola e meter você numa morada. Não, ele quer que você tome a decisão. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nela, cearei com ele e ele comigo. Mas para isso nós precisamos atitudes. E é por isso que nessa manhã falei aqui, abrindo o meu coração, nós oramos. Estávamos ainda a acordar, ainda na cama, e o Espírito Santo nos levou a uma oração. Senhor, aviva a tua obra. Parece que estamos tão acomodados. Parece que estamos anestesiados com as coisas desse mundo. Parece que basta apenas trabalhar de segunda a sábado e fazer o nosso cronograma e pronto, acabou. Você não está aqui para viver conforme um robô ou mecanicamente. Você tem um propósito, cada um aqui tem um propósito. Agora cabe a você entender qual o seu propósito. Estava outro dia falando com alguém, e Rômulo sabe muito bem que trabalhamos juntos, quando eu estava trabalhando numa empresa aqui, não vou citar o nome para não ser antiético, mas até com febre eu já fui muitas vezes para trabalhar. E Rômulo também. Sabe por quê? Porque eu entendia que era meu compromisso. Mas muitas vezes, quando a gente está mal, a gente não vai ir para a casa do Senhor. E aí eu comecei a pensar, se eu honro
o meu trabalho, o meu patrão, a empresa que eu trabalho, por que me custa honrar a Deus? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não entendeu. Por que estamos aqui? Isso é falta de propósito. Isso nós precisamos entender que muitas vezes vão chegar situações para nos afastar, para dizer, olha, não vá, olha, não faz, olha, não, isso não. Só que quando eu tenho o meu propósito bem determinado, outro dia estava falando isso, nada contra, se você entender o que é para fazer um curso, que é para se capacitar, para ganhar mais, amém. E eu estou aí com você para ajudar você. Agora, eu entendo o meu propósito quando as pessoas dizem, pastor, faça aí o curso de camionista, vai. Eu digo, meu filho, eu sei o meu propósito. Ah, mas olha, está passando aí aperto. Eu sei o meu propósito. Posso passar aperto financeiro, mas se eu desviar aquilo para que o Deus me trouxe, para o qual o Senhor me trouxe a essa terra, eu lá na frente, por mais que tenha euros na conta bancária, eu vou andar triste. Porque não é dinheiro que nos dá felicidade, mas é cumprir o propósito de Deus. Por isso, amados, precisamos compreender que precisamos nos fortalecer em meio a incertezas da vida e mostrar que Cristo é o único caminho, a única verdade e absoluta vida para nós. Gostaria de citar 4 verdades poderosas que Jesus revelou nesse capítulo. A primeira é que a fé é o antídoto para o coração que está turbado. O que é um coração turbado? Um coração ansioso, um coração que está angustiado. Muitas vezes a gente fica assim nessa terra. Por quê? Porque a gente não tem, muitas vezes, a fé. E o que é a fé? Quem pode me dizer o que é a fé? Muito bem. É a firme convicção das coisas que não se veem, mas que esperamos. Só que a gente tem mais fé naquilo que vê. Não é verdade? Só que não é assim. Deus, na sua palavra, disse, olha, é a firme convicção das coisas que não se veem, mas que se esperam. Isso que é fé. E muitas vezes nós temos firme convicção das coisas que se veem. Isso não é fé. Isso é razão. Porque a razão é aquilo que eu vejo. Estou vendo aí essa bolsa que está ao lado de Júnior, da Louis Vuitton. Não, não é não. Mas eu vejo assim, né? É da Louis Vuitton. Então nós vemos, porque essa bolsa é assim, então está cheia de euro, glória a Deus, né? Aí eu creio, então eu vou sair com essa bolsa e vou. Mas quando essa bolsa não tem 1 cêntimo, a gente anda assim, oh Jesus, me ajuda. Quando nós deveríamos ter fé, quando não vemos, crer quando não vemos. Sabe como começou essa obra que vai completar 5 anos? Começou na garagem lá de casa. Acho que aqui o único que estava na época é Rômulo, né? No frio, no inverno lá, que chega a sair a fumaça na boca. O aquecedor pequeno não dava vazão. Os meus dedos tocando o violão ficavam duros, enrijecidos. E hoje estarmos aqui nesse lugar é um sonho. E eu não posso deixar de honrar a minha esposa, que ela teve a fé maior do que a minha. Porque eu já estava me acomodando, não, mas vai passar, vai chegar o verão. Ele disse, não, e tinha outra coisa. O nosso vizinho lá infernizava a nossa vida.
E aí um dia ela saiu, eu trabalhava de madrugada, então eu tinha que dormir pela manhã, e ela saiu e encontrou esse local e nos mostrou. E era, você vê as paredes estão pretas, né? Não é porque a gente gosta de parede preta. E é bom porque é melhor para filmagem, mas elas eram rosa choque, porque isso aqui era uma academia de dança. E eu disse, olha, vamos gastar muita tinta branca, então vamos comprar logo a preta. Passamos a preta que é mais fácil e realmente ficou, né? Rômulo veio pintar com alguns homens naquele dia, viemos, né? Fizemos um mutirão, inclusive está precisando de dar uma outra mão. Homens, depois falam comigo que a gente também está junto para pintar aí. E mudamos para cá. Aqui vamos fazer, já fizemos 4 anos aqui nesse local. E glória a Deus por isso. E daqui Deus vai nos conduzir para outros. Mas quando eu vou de vez em quando visitar outras igrejas, amados, não menosprezando porque é a obra de Deus, mas quando eu vejo nossa estrutura, eu digo, Senhor, que isso? 5 anos, tem igrejas que têm 10, 20 anos, que não têm uma estrutura que nós temos. Sabe o que é isso? É a mão de Deus na nossa vida, é fé, é acreditar que Deus pode fazer. Se bem que a estrutura não deve encher-nos os olhos, mas isso mostra como Deus, Ele é bom para conosco. Porque com estrutura ou sem estrutura, Ele continua sendo Deus. Jesus, Ele reconhece que o coração pode se turvar, pode ficar ansioso. Ele não nega de maneira alguma a ansiedade. Contudo, ele aponta para uma solução. Crede em Deus e crede também em mim. Crede. Acredite. Creia. Olhe para seu irmão e diga assim: creia. Creia. Acredite. Portanto, aprendemos que confiança em Deus não elimina problemas. A confiança em Deus não vai eliminar o seu problema, mas vai estabilizar a sua vida, vai estabilizar o seu interior. Você vai ficar tranquilo, porque você não está sozinho. O mundo pode tremer como está tremendo. Entretanto, o coração firmado na fé permanece seguro, porque o que preocupa a sua vida e a minha vida nos domina. Aquilo que preocupa a nossa vida nos domina. Tenha certeza disso. Mas quando nós confiamos, a paz começa a governar no nosso meio. Se o coração está inquieto, antídoto. Anote aí a receita. Uma grande dose de fé. Amém? Muito bem. Segunda verdade poderosa. Há um lugar preparado para nós. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Jesus agora, ele revela uma esperança futura. Ele não apenas nos traz a fé para passar os problemas, mas agora ele disse, olha, meu filho, minha filha, há uma esperança para você. Na verdade, ele está preparando, porque a partida dele, ele estava indo para o Pai, voltando para o Pai, mas ele não estava voltando por voltar. Ele entendia seu propósito. Ele foi para preparar lugar. Além disso, ele afirma que voltará para buscar os seus. Isso estabelece uma promessa e expectativa. É por isso que todos os primeiros domingos do mês, inclusive o próximo domingo é o primeiro, nós fazemos a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, ela não apenas lembra e traz à memória o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, mas nos traz uma visão de esperança, que ele voltará para levar a sua igreja. Aprendemos então que a vida cristã possui um destino eterno. Quando a terra parece incerta, o céu permanece seguro. O presente de Deus é a sua presença, mas também é a promessa da eternidade com Ele. Porque não há nada mais
angustiante para o ser humano de que não ter uma certeza de onde ele terá o seu futuro. É o nosso futuro que nos traz dor de cabeça todos os dias ou não? Mas e agora? E amanhã? Eita, amanhã a prestação do carro. Amanhã o aluguel. Amanhã o arrendamento. Amanhã tal. Amanhã... É ou não é? Mas é isso. Mas entenda uma coisa. Se você tem um Supremo Pastor, você tem graça para cada pecado, direção para cada volta, luz para cada caminho e esperança para cada manhã. Eu acho fantástico como o Espírito Santo age. Porque eu não combino nada com o ministério de louvor. Mas Deus, ele prepara as músicas para cada palavra, para que possa encaixar segundo a vontade dele. E eu faço isso propositalmente, para não dizer, o pastor já sabia. O pastor, como muitos falam, né? Não, o pastor programa o seu choro. Queria programar meu choro porque eu estava na Globo para ganhar dinheiro como ator, né? Mas não é assim. Nem bonito sou para ser ator, né? Mas, pelo menos chorão, né? Então, amados, nós precisamos compreender que se você e eu temos um Supremo Pastor, nós temos graça para cada pecado, direção para cada volta, luz para cada caminho e esperança para cada manhã. Terceira verdade poderosa. E aqui eu quero que você entenda uma coisa que nós vimos na quarta-feira de estudo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes a gente acha que é apenas um dizer de Jesus, porque ele, como caminho, nos conduz à verdade e traz a verdade através da palavra, e ele é a vida. E realmente é. Só que há uma profundidade ainda muito maior nisso. Eu gostaria que, Pedrão, coloca aquela imagem, a primeira, do tabernáculo. Não sei se você já visualizou como era o tabernáculo no tempo de Israel. É essa imagem. Esse era o tabernáculo. No tabernáculo era mais ou menos esse ambiente, tinha essa parte que é o pátio, logo nessa parte de dentro tinha o Santo dos Santos, que é onde tinha o incenciário e alguns elementos, e depois dentro dessa parte havia um outro lugar, que era o lugar santíssimo, onde estava a arca. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ele está dizendo uma coisa importante. Segunda imagem, por favor, Pedrão. Ele está dizendo, porque a primeira porta para entrar no pátio era caminho, assim se chamava. Ele está dizendo, eu sou aquele que dá acesso ao pátio para fazer as ofertas de vocês pelos pecados, mas também eu sou a verdade, que era a porta, o acesso para o lugar santo. Terceira imagem, por favor, Pedro. E eu sou a vida que dá acesso à presença de Deus. Entenda, ele está dizendo, eu sou essa porta que você precisa para você poder entrar na presença de Deus. Porque era o caminho, a verdade e a vida. Eram os três acessos que o povo precisava entrar. Na verdade, o povo entrava até a parte do caminho, porque a verdade e a vida eram apenas os sacerdotes e na vida o sumo sacerdote que entraria para lá. E quando nós entendemos isso, amados, acho que tem mais um, né? Mais uma imagem. Quando nós entendemos isso, veja como era dentro o tabernáculo, a parte do acesso. Na parte da vida, que era o acesso para o lugar santíssimo, que era onde estava a Arca da Aliança, havia uma cortina muito densa. E essa cortina não era feita assim com esse material mais fino. Era peles, camadas de peles de animais. E era uma cortina muito densa, muito grossa. Inclusive, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, diz a palavra que
essa cortina se rasga de cima a baixo. Não era fácil de rasgar essa cortina, mas esse era o sinal que Jesus estava dizendo: agora, todos vocês que têm a Cristo Jesus têm acesso à vida, ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, à presença do Pai. Glória a Deus por isso. Jesus faz essa declaração exclusiva, porque ele não aponta o caminho, como muitas religiões dizem: o caminho é esse, o caminho é esse. Não, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Portanto, nós aprendemos que não existe acesso ao Pai sem Cristo. Cristo é quem nos dá esse acesso. Quando eu trago essa visão para que você entenda, não é para que a gente volte: eu vou colocar uma menorá lá em casa, porque não tem nada a ver. Isso foi a prática do povo de Israel. Hoje eu não sou israelita, então não precisa eu ter uma menorá em casa, nenhum incenciário, nem nada disso. Basta eu ter a presença de Jesus. Isso é o que basta. E glória a Deus por isso. Não é religião que conduz ao Pai. Não é religiosidade. Não é atos ritualísticos. Não. É Jesus Cristo que conduz ao Pai. Quarta e última verdade poderosa. A presença do Espírito é a garantia do consolo. Vamos ler dos versos 16 ao 18. Pedrão, por favor. Veja o que ele está dizendo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Ele está dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar. E quem é esse consolador? Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É interessante porque quando diz assim, outro conselheiro ou outro consolador, há uma palavra grega que está nesse texto original, que é paracletos. O paracleto não é mais nada do que outra pessoa com a mesma essência. É outra pessoa com a mesma essência. Ele está dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outra pessoa com a mesma essência que eu tenho. E esse é o Espírito Santo. Então Jesus promete o Consolador. Ele diz assim: não vou deixar vocês órfãos. Além disso, o Espírito Santo vai habitar em vocês. Não seria presença externa, mas interna. Assim aprendemos que a ausência física de Cristo não significa abandono espiritual, pois Deus está sempre perto de nós, sempre para nós, ou estando em nós e sempre através de nós. Quando o Espírito habita, a solidão perde força. Você pode enfrentar desafios, e vamos enfrentar. Entretanto, não vai enfrentar sozinho, porque Deus está com você, porque o Espírito Santo está com você. Para concluir, o que nos ensina esse capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João? Primeiro, a fé acalma o coração perturbado. Se você está com o coração perturbado, coloque a sua fé em Cristo. Segundo, há uma morada preparada para aqueles que creem. Talvez você nunca chegue a ter uma casa própria aqui nessa terra. Talvez. Meu desejo é que todos tenham. Mas isso não é tão importante como ter uma casa preparada nos céus. Porque lá ninguém vai poder tirá-la. Nem banco, nem herdeiro, nem ninguém. Porque nós já nos foi garantida em Cristo Jesus essa morada. Terceiro, Jesus é o único caminho. Não caia nas mentiras desse século. Não, porque todos os caminhos levam a Deus. Negativo. Todos os caminhos não levam a Deus. Só tem um caminho.
só tem uma verdade e só tem um que é a vida, que é Jesus Cristo. E último, o Espírito Santo. Ele é o nosso consolador constante. O coração pode se turbar, mas não precisa permanecer assim. O mundo oferece distrações. Cristo oferece direção. Enquanto o mundo oferece distração, Cristo oferece direção. Você entende isso? Estamos cheios de distrações. Todos os dias a gente tem distrações. Ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos para cá, vamos para lá. Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Espírito Santo é o nosso consolador. O mundo oferece fuga, mas Cristo oferece verdade. Por isso, amada Igreja Ágape e amados visitantes, que não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam em Jesus. Entreguem seu coração a Jesus. Não é religião que salva. Não é placa da igreja que salva. Não é pastor que salva. O único que salva é Jesus Cristo. É o único que pode salvar. Porque quando Jesus é o centro da nossa vida, o medo perde a autoridade e a paz começa a governar o coração. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que você possa entender essas verdades e que você possa voltar para casa e enfrentar mais uma semana cheio de fé para prosseguir. Mas eu gostaria, não sei se dá para cantar aquela música Graça sobre Graça, e gostaria, amados, de fazer um convite nesta manhã. Um convite para você que ainda não entendeu o seu propósito. Talvez você chegou aqui e você achou que ia ser diferente. Talvez você chegou aqui com outra expectativa. Não sei. Mas eu sei que se Deus lhe trouxe aqui é porque Ele tinha um propósito para hoje na sua vida. Repito, você entregar sua vida a Jesus não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com fanatismo religioso. É um pouco mais profundo do que isso, porque Jesus ele não veio estabelecer uma religião aqui na terra. Ele veio estabelecer um reino. E o reino, ele é muito mais poderoso. O reino, ele é muito mais grandioso do que uma religião. Nós somos representantes de um reino. E nós precisamos compreender isso na nossa vida. Então gostaria de fazer uma oração por você. E que você pudesse fazer essa oração comigo, se você quer. Coloque a mão no seu coração. E se você quer fazer essa oração, repita comigo essas palavras que eu vou estar falando. Diga-se, Pai querido, nesta manhã, através da tua palavra, eu compreendi essa verdade. Compreendi a verdade que o único caminho, a verdade e a vida são o Senhor. Peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão pelas minhas falhas. E reconheço que preciso de Ti. Nesta manhã, eu entrego o meu coração, única e exclusivamente, para o Senhor Jesus. Toma a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa, assim, entender que minha morada está garantizada. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, em meu lugar. Se você fez essa oração, eu quero convidar você a ficar em pé agora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que alguns irmãos da igreja chegassem perto
daqueles que fizeram essa oração pela primeira vez, para que a gente possa estar juntos, apoiando, ajudando, enquanto nós cantamos essa música. Depois vamos fazer uma outra oração, mas que você possa cantar essa música crendo. Porque eu, Senhor? Logo eu? Porque Ele ama você, porque Ele nos ama. E que Deus abençoe sua vida. Que Deus traga propósito ao seu coração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa na tua presença. Por podermos, Senhor, entender o teu grande amor. E que por mais que passemos por dificuldades aqui nesta terra, por mais que tenhamos, Senhor, um coração ansioso, mas que não permaneça assim, que possamos descansar no Senhor, confiar e crer, porque o Senhor foi preparar lugar para nós, porque há muitas moradas na tua casa. Oh Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Quero abençoar cada família representada aqui nesta manhã, pedir por cada vida que está aqui. Te agradecer pela vida de Mel, de Bernardo, Senhor, que aqui estão, pela vida dos nossos visitantes, Senhor. Te agradecemos por cada um e pedimos a tua graça. Que o Senhor nos conduza em paz e em segurança. Que tenhamos uma semana tranquila na tua presença. Que possamos, Senhor, ser desafiados a crer e a poder demonstrar que só o Senhor é o caminho, que só o Senhor é a verdade, que só o Senhor é a vida. Que o amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja local e com toda a igreja que está espalhada na face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe. Não saia sem dar um abraço no seu irmão e permitir dar um abraço em você também.